São 9h30, portanto eu tenho o grato prazer de dar as boas-vindas a todos os que se juntam a nós em mais este Web Morning da APDC, desta feita em conjunto com a Altran, em parceria com a Altran, dedicada àquilo que são as prioridades de negócio para 2021. Como todos sabemos, o tempo que temos estado a viver, 2021, tem sido um ano sem precedentes, por causa desta pandemia da Covid-19 e também porque estamos na segunda vaga a registrar novos recordes de contágios e com uma grande incerteza sobre o futuro. Nesta dicotomia entre aquilo que é a saúde e a economia é muito difícil de equilibrar e de perspectivar como é que serão os próximos meses e como é que será a evolução também dos negócios nos próximos meses. Os efeitos da pandemia têm sido brutais em termos daquilo que é os seus impactos económicos e, no fundo, também é muito difícil de perspectivar como é que será a retoma em 2021. Há várias previsões de como é que o negócio vai retomar, como é que vai evoluir, aquelas áreas mais afetadas, que impactos e que inovações é que vão sofrer. E, portanto, nós sentimos que era realmente necessário tentar sentir o pulso do mercado. Então, as organizações, como estão a preparar os seus planos para 2021, os seus orçamentos, neste contexto de grande incerteza, fomos desafiados pela Altran, a APDC, no sentido de desenvolvermos uma auscultação de mercado e perceber quais é que são as prioridades que as empresas têm, por exemplo, quando estão agora a formular os seus orçamentos. O que é que estão a privilegiar? É o crescimento das receitas, a aposta na inovação ou pelo menos a contenção das despesas? Como associação, e porque acreditamos muito na partilha e na colaboração como fatores críticos de sucesso, lançámos então um questionário em conjunto com a Altran para perceber quais são as prioridades de negócio para 2021. E obtivemos a resposta de cerca de 250 líderes de mais de 10 indústrias ou setores de atividade. É justamente o objetivo deste Web Morning, primeiro partilhar convosco as conclusões desta auscultação de mercado e depois seguida de uma mesa redonda com os nossos ilustres convidados, a quem agradecemos de novo a presença. Portanto, connosco hoje, e aproveito também para agradecer publicamente e dar novamente as boas-vindas, em primeiro lugar à Altran, pelo desafio e pela confiança que nos foram depositadas para realizarmos esta auscultação de mercado, e mais pessoalmente ao Bruno Casadinho, administrador executivo da Altran, que vai ser o orador que hoje vai partilhar as principais conclusões deste exercício realizado, ao Topdesk na pessoa de Marco Costa, diretor-geral EMEA, e ao Chief Product Officer, diretor de produto, da Aliança, José Francisco. Assim, em termos de alinhamento do evento de hoje, o que é que nós temos previsto? Iremos prosseguir então já de seguida com a apresentação das principais conclusões desta auscultação de mercado que eu acabei de vos falar, seguida de uma mesa redonda, então com os restantes oradores, com os 3 oradores. Contamos por isso e eu conto pessoalmente com a vossa ajuda de toda a audiência para me ajudarem a dinamizar a conversa que se segue, a interagirem connosco. Solicitava que pudessem, através da plataforma, na área de Q&A ou no chat, Q&A porque ficava tudo concentrado, mas sei que às vezes as pessoas não encontram os dois menus, portanto, mas que pudessem interagir connosco, lançando-nos os seus comentários àquilo que vai ser apresentado e que vai ser falado e discutido, bem como as questões que gostassem de ver respondidas relativamente a este tema. E, portanto, olhem, sem mais demoras, eu passava a palavra ao Bruno Casadinho para fazer esta apresentação. Obrigado, Sandra. Bom dia a todos. Eu gostava também de começar, se me permites, com um agradecimento à APDC por, como dizias, estar sempre disponível para colaborar e, sobretudo, partilhar com a indústria, ou neste caso com as diferentes indústrias, aquilo que é o trabalho que temos vindo a fazer. Cumprimentar também o Marco e o José por terem aceito aqui o convite de discutir estes temas e partilharem também a visão das suas organizações, que eu acho que é importante. Neste momento de incerteza, quanto mais partilharmos, mais nos ajudamos reciprocamente, estando nós num país limitado do ponto de vista também de economia, acho que é fundamental se conseguirmos ter esta colaboração. Deixem-me partilhar aqui o meu ecrã. Começar por dizer, esta ideia de realizar este estudo surge de facto num contexto interno, que desde
fim de setembro, fim de agosto e início de setembro, quando começámos a desenhar o que é que poderia ser o plano para 2021, começámos a tentar replicar o nosso processo anual de analisar aquilo que eram os estudos de mercado e as tendências, e rapidamente percebemos que todas essas análises estavam completamente desatualizadas face àquilo que era o contexto. E, portanto, decidimos não fazer um estudo, porque a nossa vocação não é fazer estudos, mas sim uma auscultação, como dizias, Sandra, sobre aquilo que as empresas em Portugal e sobretudo aquilo em que estão a basear os seus planos para 2021, quais as suas prioridades, os fatores críticos de sucesso, no sentido de nos dar alguma orientação sobre quais vão ser os caminhos a seguir durante o próximo ano. Depois percebemos também que ficar com esta análise apenas para nós também seria bastante pobre e, portanto, decidimos que faria todo o sentido partilhar e, portanto, este é uma auscultação, ou se quiserem, como nós costumamos dizer internamente, um documento que tem alguns insights de mercado que deverá ser útil para todas as organizações e todos os líderes que neste momento estão, de facto, ou a fechar ou a desenhar ainda aquilo que serão os seus planos para 2021. Como é que nós estruturamos então este trabalho? Portanto, nós decidimos de uma forma muito simples colocar 3 questões aos líderes organizacionais. A primeira foi qual é que era a prioridade para 2021. É a aposta na inovação, é a aposta no crescimento da faturação ou, por outro lado, a redução de custos. Colocámos uma segunda pergunta que se focava em identificar quais eram os critérios, os fatores críticos de sucesso para a sua organização em 2021. Perguntámos se consideravam que a capacidade de escalar os seus negócios era o fator crítico de sucesso primordial ou, mais uma vez, a capacidade de inovar nas suas empresas, a possibilidade de fazerem outsourcing de serviços ou a aposta na qualidade do seu produto ou do seu serviço. E, por fim, colocámos uma terceira pergunta, que foi o que é que estas empresas mais vão valorizar nos seus parceiros tecnológicos durante o próximo ano e pedimos então que selecionassem 3 destas 10 opções que aqui colocámos, que na prática, como podem ver, são opções sobre quais a capacidade de resposta que estes parceiros deverão ter e não propriamente assente naquilo que são as soluções ou os produtos ou a tecnologia que estes parceiros vão oferecer ao mercado. Vamos então ver aquilo que foram as respostas. Aliás, antes disso, a Sandra já falou sobre isto, mas este survey representa 250 respostas, de 10 indústrias estão aqui representadas, portanto, desde da indústria aeronáutica e não só transportadoras aéreas, mas também toda a parte de manufatura de componentes ou das próprias aeronaves. O setor automóvel, aqui está representado não tanto a parte comercial, mas a parte de produção. Banca e seguros, portanto, bem sei que são 2 setores distintos por uma questão de organização do estudo. José, não vais levar a mal, juntámos estes 2 negócios. A parte da saúde e de life science, onde se enquadra também aqui a indústria farmacêutica. A parte da energia e utilities. Depois a manufatura no sentido de setor industrial, retalho, e aqui é importante referir que o que estamos a dizer não é grande distribuição, é retalho. Public sector, portanto, administração pública, a área de telecomunicações e dos transportes. Estas, do lado direito, podemos ver quais foram as funções
das pessoas que contribuíram para esta análise. E como podem ver, o espectro é bastante diverso. Portanto, temos desde a administração e os presidentes dos conselhos de administração, até departamentos de compra, de engenharia, área financeira, marketing, produto, vendas, IT, e portanto achamos que a amostra é bastante diversa e que quisemos depois também ter a oportunidade de analisar se as respostas variavam em função daquilo que é o papel que as pessoas têm nas organizações. Agora sim, eu vou partilhar convosco aquilo que foram as grandes conclusões desta análise de mercado que fizemos, e depois vamos entrar no detalhe sobre cada uma das indústrias e perceber quais é que são as diferenças que existem de indústria para indústria. E como vamos poder ver, portanto, as prioridades não se aplicam de forma uniforme a todas elas. Portanto, a primeira pergunta, se vocês recordam, era qual é que seria a prioridade para 2021, e a resposta foi explícita. Portanto, 47% dos 250 líderes que responderam consideram a inovação como a principal prioridade para 2021. Se pensarmos que na última crise, e é certo que a origem, enfim, não é a mesma, nem sequer o contexto é equiparável, mas na anterior crise o foco foi de facto uma redução de custos muito forte, e o que é bom de ver é que a maior parte das organizações, face a um contexto adverso, olha como o principal drive de superação da fase que vivemos como a aposta de inovação e não como uma ação protecionista de controle ou redução dos custos. Já vamos ver que isto não é aplicável a todos os setores de forma uniforme, mas 47% é uma resposta bastante representativa sobre aquilo que vai ser a grande prioridade para 2020. A segunda pergunta, também se recordam, eram sobre os fatores críticos de sucesso para o próximo ano, e a resposta aqui também foi bastante clara, em que a capacidade de escalar os seus negócios foi considerado como o principal fator crítico de sucesso para o próximo ano. Se correlacionarmos a primeira resposta com a segunda, o que podemos deduzir é que grande parte da inovação vai estar associada não ao desenvolvimento de novo produto ou de novo serviço, mas sobretudo na capacidade de escalar os modelos de negócio, passando de canais de venda mais físicos para mais digitais, ou na automatização e industrialização das suas operações, de forma a conseguir, com o mesmo orçamento, escalar, eu diria assim, a capacidade de desenvolver os seus negócios. E, por fim, a última pergunta que colocámos foi ou quais, neste caso, seriam as capabilities ou as características que mais iriam valorizar nos seus parceiros tecnológicos durante o próximo ano, e a resposta foi esta. Portanto, os três principais valores que as empresas vão estar à espera dos seus parceiros tecnológicos é, por um lado, a qualidade, por outro, a capacidade de resposta e, por fim, a eficiência. Isto não tem nenhuma ordem específica e depois vamos entrar em detalhe, mas eu gostaria de partilhar o seguinte, que é a qualidade, isso é mais ou menos, neste contexto, um sinónimo de diferenciação, ou seja, o que está à espera é que os parceiros tecnológicos tragam capacidade de diferenciação das empresas face à sua concorrência, e às vezes concorrência tradicional, ou mesmo até concorrência de entrada de novos players. A capacidade de resposta, porque o que as organizações estão à espera é soluções de curto prazo, portanto não há tempo para grandes programas ou grandes rollouts, mas sim
e se associarmos a componente de inovação, portanto, inovação incremental com a criação de valor a curto prazo, e depois, por fim, a eficiência, que na prática representa que os parceiros tecnológicos deverão ser um fator de agilidade, que traga agilidade às organizações e dessa forma conseguirem então responder aos desafios que, enfim, vão por sua vez também variando, porque aquilo que estamos hoje a dizer aqui poderá muito rapidamente mudar face àquilo também que será o fim previsto da pandemia, não sabemos ainda quando. E, portanto, estas são as grandes conclusões. Quando entramos no detalhe, por indústria, o que é que nós podemos analisar? Que, de facto, a inovação é a grande prioridade durante o próximo ano, mas podemos realçar o seguinte, por exemplo, no setor de automotive, saúde ou de energia e utilities, esta aposta pela inovação é claramente indiscutível. Portanto, no setor automóvel, por exemplo, 100% das respostas foram inovação. No caso da saúde ou de life science foram 80% e no caso de energia e utilities 66%. Por outro lado, e daí eu ter dito no início, de que a escolha pela inovação não é uniforme a todos os setores, temos os setores, eu diria, mais fortemente impactados pela crise, nomeadamente o setor aeronáutico, não é? Portanto, a procura baixou brutalmente sobre este setor, impactando a cadeia de valor globalmente, a própria indústria e depois o próprio setor dos transportes, que obviamente em contexto de confinamento, portanto, a procura sobre estes serviços também baixou. E, portanto, a prioridade para estes setores não será tanto a aposta na inovação para já, mas por uma questão de necessidade. Eu diria que aqui é mais ou menos straightforward a nossa conclusão, é de que, de facto, tem que equilibrar o PNL e, portanto, tem que perceber de que formas é que podem equilibrar a sua balança. Depois, sobre os fatores críticos de sucesso, portanto, se recordam também, o fator crítico de sucesso mais vezes escolhido foi a capacidade de escalar os seus negócios. Aqui percebemos que, de facto, o setor de telecomunicações, automotive, manufacturing e transportation foram aqueles que, de uma forma mais significativa, escolheram este fator. Por outro lado, a inovação continua a ser a palavra-chave para setores como a banca, seguros, energia e public sector. Por fim, sobre aquilo que se espera dos parceiros tecnológicos, o que conseguimos identificar é que a qualidade vai ser o principal critério quando as empresas vão ter que escolher os seus parceiros tecnológicos para banca e seguros, saúde, public sector, telecommunications e transportes. Por outro lado, o que a energia, manufacturing e retail vão estar à espera dos seus parceiros tecnológicos é agilidade e eficiência nessa resposta, e depois, por fim, temos o terceiro critério de seleção dos seus parceiros, que será mais a capacidade de resposta e o próprio compromisso na entrega, selecionados pelas indústrias de aeronáuticos e automóveis. Como conclusão, dizer-vos o seguinte, que é, ao contrário, e isto é obviamente a nossa análise, que é ao contrário daquilo que se disse até aqui, que a recuperação económica seria em V ou em duplo V face àquilo que poderia ser o anúncio de uma ou mais vacinas. Aquilo que nós vemos, e depois também de muita reflexão e desta análise, é que, de facto, esta recuperação será provavelmente sobre a forma de um K e não de um V ou um duplo V, porque o impacto sobre os negócios e as indústrias não é uniforme. Por exemplo, temos setores em que há um aumento da procura
e um aumento sobre a transformação que é necessária nos seus negócios, na parte de cima do CAPA, e aqui podemos, por exemplo, citar a administração pública, que quer por via das medidas todas que o Governo implementou, de apoio social, através da Segurança Social ou através do Ministério da Economia, do apoio às empresas, ou até do ter sido forçado a criar um conjunto de serviços digitais que até agora só eram possíveis através de serviços físicos. Estou-me a lembrar, por exemplo, da renovação do cartão de cidadão, que passou a ser possível realizar através de um simples SMS. No caso da banca e dos seguros, porque se até aqui, por exemplo, no caso dos seguros, no caso da banca, em que estavam a fazer o seu próprio programa de transformação digital, tentando encerrar o máximo de balcões possíveis e levando os seus clientes para os canais digitais, esta situação mudou completamente este contexto, portanto os clientes de repente saltaram todos para o contexto digital e agora estão a cobrar o facto desses serviços ainda não estarem totalmente disponíveis e muitas vezes com uma experiência ao nível daquilo que são as expectativas dos clientes. Por outro lado, temos os seguros com um modelo de negócios, e já irá partilhar isso seguramente, portanto, com um modelo de negócio muito assente em agentes e num negócio de proximidade, e portanto aqui também com um aumento da procura e de uma necessidade de transformação bastante alta. Temos a saúde, que aqui é mais ou menos óbvio, não é? Não só do lado da indústria farmacêutica, com todos os esforços virados para a tentativa de encontrar uma vacina ou um fármaco para combater o Covid, mas também se pensarmos em temas como a telemonitorização ou a telemedicina ou a teleconsulta, que eram modelos que já não são novos, já estão a ser discutidos e testados há muito tempo, mas não tinham uma massificação e houve um aumento significativo deste tipo de serviços de saúde prestados através de plataformas eletrónicas, e que acho que isso vai alterar profundamente também esta indústria. E depois tivemos o setor das telecomunicações, que no fundo é o setor que nos permite estar aqui hoje e que nos permitiu sobreviver e manter os nossos negócios a correr, em que, por exemplo, o aumento do tráfego de dados aumentou em praticamente 50%, e a receita não aumentou 50% para a pena dos operadores de telecomunicações, mas o que significa que também tem uma pressão adicional sobre as suas redes e sobre aquilo que nós todos como utilizadores esperamos que eles sejam capazes de garantir um determinado nível de serviço. Depois, aqui no meio, nós colocamos indústrias que, sobre a nossa perspectiva, são indústrias que, apesar do contexto de pandemia, os seus planos estratégicos não alteraram significativamente. Ou seja, tudo aquilo que as empresas tinham do ponto de vista de inovação ou de transformação digital ou de eficiência, ou o que fosse, vão manter. E, portanto, obviamente tiveram impactos diferentes. Podemos eventualmente discutir se um setor como o manufacturing devia estar mais para o lado de cima do capa ou mais para baixo do capa, mas nós consideramos que são indústrias que se irão manter mais ou menos estáveis do ponto de vista daquilo que eram os planos que já tinham. E depois, por fim, na parte de baixo do capa temos os setores e as indústrias que mais fortemente foram impactados, onde houve uma redução significativa da procura destes serviços, mais ou menos óbvio as razões, e que, enfim, vão ter que, por um lado, tentar
implementar um conjunto de medidas para sobreviver durante este contexto e então aguardar uma rápida solução para que possamos todos voltarmos a ter a nossa vida normal e consumir este tipo de serviços que tão úteis são. Portanto, estas foram as grandes conclusões da nossa análise. Vocês poderão fazer download do estudo integralmente neste link que aqui está abaixo. Eu espero que tenham sido insights interessantes. No estudo detalhado há mais informação setorial que poderá eventualmente ser útil para quem quiser explorar. E, portanto, eu agora deixo aqui ao Marco, ao José, a oportunidade de poderem comentar e também dizerem em que parte do CAP é que eles se revêem. Muito obrigada, Bruno. Também dar conta de que nós, quando enviarmos o e-mail de agradecimento e também com acesso ao link do vídeo de hoje deste evento, iremos partilhar o link para o acesso ao estudo. Portanto, quem não conseguiu neste momento captar todo o endereço, que não fique preocupado, que nós ainda hoje enviaremos o link para acesso ao estudo, como o Bruno acabou de partilhar. Portanto, eu queria agradecer novamente ao Bruno pela apresentação detalhada dos resultados desta auscultação. Que mesmo sem a ambição disto ser um estudo de elevado valor científico, que os resultados e as análises efetuadas são muito úteis para nos fazerem refletir e também para perspectivar como é que as empresas e as organizações estão a encarar o futuro. É por isso um exercício muito útil para as empresas associadas à PDC, não só, não é? Mas as empresas associadas à PDC, na sua maioria as grandes empresas tecnológicas e telecomunicações, que assim podem também questionar de que forma é que podem auxiliar o mercado na sua trajetória de negócio e na sua perspectiva de negócio para 2021. E é justamente também, como tu disseste agora, para tentar perceber em que parte do CAPA é que a Aliança e a Talkdesk se posicionam, e também lançava aqui o desafio numa intervenção inicial, ia começar primeiro por um setor de atividade mais tradicional, o dos seguros, e ia perguntar ao José Francisco, da Aliança, como é que a Aliança sentiu o impacto da pandemia, de que forma é que isso acabou por impactar as suas operações e afetar as suas prioridades e as suas estratégias de negócio. E depois, de seguida, a mesma questão para o Marco, mas passava então agora a palavra ao José Francisco. Olá, bom dia, obrigado Sandra, obrigado à PDC e à Altan, obrigado Bruno, amigo de há muitos anos. Bem, a Aliança, como disse, representa aqui um setor tradicional dos seguros, e na verdade aquilo que nos aconteceu durante este momento foi a necessidade de estar cada vez mais próximo dos nossos clientes. Isto pode parecer uma verdade daquelas que é dita e redita constantemente, mas o que aconteceu mesmo e aquilo que nós sentimos foi uma aposta clara em estar próximo dos nossos clientes e manter esta relação cada vez mais próxima com eles nos momentos conturbados que passamos. Sabe que uma das decisões que nós tomamos foi comunicar mais com o cliente. Foi estar sempre pronto para lhe dar a resposta aquilo que eu lhe estava a dizer é que, na verdade, os seguros tiveram que comunicar mais. E comunicar mais constantemente. Falávamos há pouco de sermos uma atividade tradicional e termos um intermediário connosco. Um intermediário que sempre foi quem comunicava com os clientes. A grande, na nossa perspectiva, a alteração que aconteceu e que cada vez mais se nota neste momento que vivemos já pós-pandemia ou durante esta nova fase da pandemia, é a necessidade de comunicar e a necessidade de estar presente junto dos nossos clientes. Depois, apostamos muito na jornada do cliente. Também é mais uma daquelas situações que todos nós comunicamos constantemente que fazemos. Todos nós falamos que estamos cada vez mais a apostar na jornada do cliente. Mas a verdade é que agora a jornada do cliente tem que ser vista de uma forma muito intensa. Eu vou-lhe explicar o que é que eu quero dizer com isto. Hoje, também como já tínhamos visto, o cliente normal já não vai para uma fila. Já não vai para uma fila de uma repartição pública. O cliente o que faz hoje, qualquer um, e também este momento fez com que o acesso à tecnologia se democratizasse ainda mais. O que um cliente faz é ir à internet e fazer uma marcação. Então, como é que funcionam os seguros? Como há pouco dizia o Bruno, que são uma atividade de muito contacto e de muita presença.
Bem, este é o grande desafio. E o grande desafio passa por acelerar a transformação digital. Sim, digital também é algo que nós ouvimos já há alguns anos. E qual é que é a diferença nesta altura? A diferença é que temos que acelerar e as organizações têm que fundamentalmente olhar para o digital não como uma forma, e eu acho que aqui sim é a grande diferença, não como uma forma de resolver problemas de eficiência interna, de poupar custos, de conseguir fazer com que todo o seu processo seja mais digital, mas acima de tudo tem que olhar para o digital como uma solução para o cliente. E isto sim é algo que vai fazer a diferença. E tem que fazer a diferença também em setores muito tradicionais como os seguros. E é isso que nós apostamos, especificamente na Allianz, e falando especificamente na Allianz, não é? Porque é aqui que é a marca que eu represento. O que nós temos que fazer e o que nós estamos a fazer é apostar muito no digital, mas para satisfazer o cliente, primeiro para satisfazer o cliente e não simplesmente para fazer uma poupança, uma agilização interna dos nossos processos. Isso, para mim, é fundamentalmente e provavelmente o mais importante que vai fazer com que este capa que há pouco falávamos, eu revejo-me perfeitamente no estudo que o Bruno comentou, vá acontecer. Portanto, deixando uma primeira imagem, para não estar a roubar o tempo para todos e também para o Marco, a grande aposta que o setor mais tradicional como os seguros tem que fazer é apostar na digitalização, acelerar a digitalização, mas fundamentalmente com a ideia de tornar a jornada do cliente com experiências mais positivas e não simplesmente olhar para o digital como uma forma de conseguir agilizar os processos internos e poupar custos. Não é essa a ideia é olhar para o digital como uma solução para o futuro e para o cliente. Ok, muito obrigada, José. Marco, agora também no caso da Talkdesk, uma das nossas tecnológicas nacionais, mas que foi considerada recentemente pela Forbes como uma das 100 maiores empresas cloud do mundo, pelo segundo ano consecutivo. Como é que a pandemia afetou o vosso negócio e como é que isso alterou as vossas prioridades ou estratégias? Muito bem, antes de mais, obrigado, Sandra, pelo convite, obrigado à PDC e à Altran. Bruno, boa apresentação, revejo-me também no que está ali dito e vou tentar falar um bocadinho da nossa experiência enquanto empresa, mas da experiência que nós estamos a assistir dos nossos clientes, porque como o José Francisco falou muito bem, nós na Talkdesk acreditamos que a experiência do cliente é, de facto, uma vantagem competitiva para as empresas. Eu diria mais que isso, é um fator de sobrevivência das empresas nos próximos anos. Porquê? Porque todos nós somos hoje clientes mais exigentes e somos hoje clientes que perdemos aquela proximidade e mudamos os nossos comportamentos. Se calhar começar por dizer, bem, a Talkdesk acho que já conhecemos, mas de facto somos uma empresa na cloud, focada em software para serviço ao cliente. E quando eu falar de serviço ao cliente, contact center, a experiência do cliente é a mesma coisa. Eu provavelmente vou usar os termos todos, mas querem dizer a mesma coisa, que é temos a capacidade de falar com as pessoas que querem falar connosco e tirar partido desses momentos. É aí que nós nos posicionamos e temos a sorte de suportar cerca de 2.000 clientes um bocadinho por todo o mundo. O que é que o Covid nos fez? Quando o Covid chegou, eu acho que houve aqui uma grande incerteza e quer nós tivemos que mudar todas as nossas pessoas para trabalhar em casa e os nossos clientes fizeram o mesmo, que é, bem, de um dia para o outro, mandar todas as pessoas para casa. Portanto, a prioridade imediata foi, bem, vamos pôr as pessoas em casa. E aí nossos clientes vieram ter connosco, o que é que nós temos que fazer? Bem, nada, felizmente estavam já na cloud, portanto, os agentes podiam trabalhar onde quisessem, mas outros clientes não era bem assim e, portanto, acabámos por fazer aqui um processo de apoio a novas empresas que passaram a ser clientes e que procuravam um conjunto de coisas. Escalabilidade, ponto número 1. De facto, com este processo do Covid, houve um acelerar do número de contactos de muitas das empresas com quem nós trabalhamos. Porquê? Porque não há o contacto físico, há apenas o contacto digital e, portanto, é a única forma de falar com os clientes e isso notou um pico, um aumento enorme do número de contactos. Uma solução robusta para trabalhar em casa. Nós já sabemos que a partir de agora provavelmente as coisas mudaram para sempre, mas durante a pandemia temos de trabalhar em casa e temos que garantir que se mantenha a proximidade com os clientes, a personalização do serviço. Flexibilidade também. Nossos clientes procuravam, eu tenho que ajustar o meu modelo de negócios agora. Eu não posso esperar meses, eu tenho dias para me ajustar, para continuar a servir os meus clientes, ou então vou perder alguns deles. E, portanto, essa flexibilidade tinha que estar lá. E redução de custos. Vamos ser francos, houve muitos clientes, em particular aqueles que estão do lado de baixo da curva do capa que o Bruno apresentou, que estávamos a falar de uma questão de sobrevivência,
que é eu tenho que reduzir os custos agora, eu tenho que conseguir servir meus clientes, tenho que fazer mais com menos. Então, ferramentas de self-service, ferramentas de AI, sem comprometer a segurança e a compliance de tudo o que estava das operações. E, portanto, isto ser feito em dias. E nós tivemos aí um bocadinho a sorte de conseguir ajudar alguns clientes. Temos sempre um cliente com 1000 agentes que foi live no fim de semana. Portanto, ele dizia, segunda-feira, eu não consigo ter as minhas pessoas em casa, ajudem, por favor. E nós conseguimos pô-los em casa no fim de semana. Portanto, é o caso extremo do que aconteceu aqui. Agora, o que é que nós estamos a assistir, Sandra? Estamos a assistir a uma mudança muito grande da forma como a tecnologia suporta a operação, esta operação de Customer Experience, e estamos a assistir a uma migração, uma adoção muito grande das soluções da cloud, e acreditamos que essa alteração vai continuar, é uma tendência tecnológica muito, muito forte. Portanto, para nós que estamos do lado das soluções da cloud, de facto, olhando para o capa, acreditamos que podemos estar do lado de cima do capa, mas não nos vamos iludir, ninguém sabe muito bem ainda o que é que vai acontecer nos próximos tempos, ainda há muita incerteza e, portanto, o cenário é naturalmente otimista, mas olhamos para ele com muita apreensão e olhamos para este cenário, olhamos para as nossas previsões e para a execução, diria quase semana após semana, para perceber como é que nós podemos reagir e adaptar-nos àquilo que são as necessidades e o impacto que a pandemia está a ter nos nossos clientes atuais e nos novos, que felizmente estão a ser muitos. Claro, acredito. Bem, esse fim de semana deve ter sido um fim de semana de ausência completa de vida familiar para os vossos colaboradores, para porem 1000 pessoas a trabalhar em contexto online na segunda-feira. É assim, nós sentimos isso, nós que como a nossa massa associativa são empresas tecnológicas, nós sentimos que muitas das nossas empresas tiveram que dar essa resposta ao mercado da noite para o dia, que tiveram que fazer esse push e que efetivamente algumas ainda continuam a trabalhar com bastante esforço, não só pelo tema que há bocadinho o Bruno dava conta, das telecomunicações, que suportaram de forma exemplar durante este período e têm continuado, mesmo nesta segunda vaga, a suportar tudo aquilo que é o teletrabalho e toda esta passagem para o mundo virtual. Mas eu acho que eu gostaria de, se vocês conseguissem concretizar um pouco mais, de que forma é que as vossas estratégias de negócio, como é que vocês olharam para 2020, como é que estão a olhar para 2021 e como é que pensam que esta situação pode alterar as vossas estratégias de negócio? Marco, ainda tens o microfone ligado, se calhar continuava já contigo, pode ser? Claro que sim. Dizer uma coisa que é, eu acho o máximo, acho que estares em pé no ambiente talk desk porque realmente é mesmo vender tudo, até a imagem do call center, do contact center, não é? Olha, Sandra, eu acho que estar em pé é uma necessidade, porque eu agora passo tempo entre o quarto e o escritório, portanto, já não faço muito mais, portanto, pelo menos manter-me em pé. Não, é ótimo. Muito bem, mas olha, então, perguntavas o que é que nós achamos para 2021. Portanto, eu acho que outra vez, há incerteza. Felizmente, nos últimos dias tivemos muito boas notícias. Esperava-se mais ou menos pelo final do ano poder haver uma vacina, elas estão a aparecer. Agora a grande questão é, o que isso quer dizer para nós no dia a dia? O que é que isso quer dizer para todos nós? Quer dizer que em janeiro estamos todos sem Covid e está tudo bem? Não me parece. Portanto, estamos a falar que provavelmente vamos ter mais um ano à nossa frente, de uma situação mais ou menos confinada, mais ou menos restrita da forma como nós podemos operar, e portanto é um ano estranho nessa perspectiva. O que é que eu acho que o Covid, independentemente do tempo em que mantivermos com esta questão pandémica, alterou? 3 coisas. A forma como nós consumimos. Okay? Enquanto consumidores, mudou para sempre. Há coisas que nós fazíamos presencialmente, provavelmente não vamos voltar a fazer presencialmente, fazemos de forma digital. Esperamos uma hiperpersonalização da nossa jornada. Quando nós temos uma relação com alguém, nós estamos à espera que eles nos conheçam. Estamos à espera que, se eu ligo para um fornecedor de serviços, tem que me conhecer. E tem que me dar o serviço no canal que eu quero, como eu quero. A segunda coisa que eu acho que mudou para sempre é a forma como nós fazemos negócios. Nós hoje, eu estou responsável por todo o negócio fora dos Estados Unidos. Tenho clientes na Ásia, Austrália. Eu neste momento não viajo, por mais que me custe, não viajo, que eu adoro viajar, mas a verdade é que nós fazemos esse negócio todo sem sair daqui. E portanto a questão é, quando a situação voltar, vamos ter que viajar tanto como viajámos antes? Provavelmente não. Se calhar temos que viajar um bocadinho mais, porque o contacto pessoal vai estar lá, mas acho que mudou também para sempre. E por último, a forma como trabalhamos. Eu posso dizer, nós também temos alguns dados que apontam que mais de 50% das pessoas, no nosso caso bem mais de 50% das pessoas,
não querem voltar a um escritório a 100%. Querem voltar a um escritório, ter a possibilidade de voltar a um escritório, mas não a 100%. E, portanto, isto são as incertezas que nós temos e que têm que, de alguma forma, ser enquadradas no nosso planeamento. Mas temos certezas também. E as certezas que nós temos é que cerca de 93% dos clientes finais concordam que cada interação que têm com uma marca tem que ser excelente. E se não for, eles procuram alternativas. 87% dos clientes vão comprar, neste caso em particular na empresa de retalho, em empresas que o conheçam. Por outro lado, 1/3 dos clientes, dos consumidores, mudam de marca numa má experiência. Basta uma má experiência e eles vão não só procurar alternativas, como de facto mudam. E, portanto, todas as interações contam. Todos os contactos realmente contam. E hoje em dia, acho que todos concordamos, é muito mais fácil para nós mudar de fornecedor de serviços, comprar um sítio diferente do que era no passado, porque as opções continuam a aparecer, parecem cogumelos, e, portanto, felizmente, nós, enquanto consumidores, estamos a ter essa mais-valia. Agora, as empresas têm que ter cuidado, têm que tratar ainda melhor os seus clientes. Eu gostei imenso daquilo que o José Francisco disse, que é a proximidade com os clientes, a comunicação tem que estar lá. E, portanto, esse é o que nós fazemos. Esse é o nosso espaço. Portanto, isso coloca-nos numa posição que olhamos para o futuro com boas expectativas. E, portanto, nós olhamos e percebemos, bem, a tecnologia tem que estar lá. Porque se não houver a tecnologia certa, as empresas não vão conseguir dar resposta a estas alterações. Que tecnologia escalável, flexível, na cloud? Convenhamos, não vale a pena estarmos com coisas, é cloud. Portanto, no nosso espaço, só para ter uma ideia, 85% dos clientes que precisam de um contact center ainda estão em soluções on-premises. E, portanto, 85%. É uma barbaridade. E estão a mudar. Estão a mudar muito rapidamente e o Covid está a fazer com que elas mudem ainda mais rápido. E, portanto, o que é que nós fizemos? Fizemos uma ronda de financiamento contra a ciclo, agora em julho, levantámos quase 150 milhões de dólares, exatamente para ter capital para investir, tentar estar próximo destes nossos clientes. E, portanto, esta ronda de financiamento permite-nos investir em duas coisas. Recrutamento, em Portugal estamos à procura de quase mais 400 engenheiros este ano e para o ano continuar a crescer, mas também estar próximo dos clientes. E, portanto, estamos a fazer um plano bastante agressivo de expansão internacional. Porquê? Porque, apesar de toda a incerteza, há aqui um conjunto de certezas que nós sentimos que são favoráveis a este espaço do contact center, independentemente do que venha a acontecer com a situação do Covid. Há coisas que eu acho que vão ficar permanentes. Os agentes vão continuar a trabalhar de casa. Pode não ser a 100%, mas parcialmente. Portanto, os clientes precisam, os nossos clientes, as empresas, os nossos clientes precisam dessa agilidade, dessa flexibilidade, dessa escalabilidade, e isso vai vir de soluções da cloud. Portanto, nós temos que estar próximos desses clientes. Claro que vemos isto com um grande otimismo, mas depois com toda a incerteza e toda a preocupação de olhar dia a dia, semana a semana, mas este é o planeamento que estamos a fazer. Sim. Marco, tu tocaste aí temas muito interessantes que nos vão dar pistas agora para depois continuarmos a conversa, mas eu ainda queria perguntar então ao José Francisco o mesmo tema, que é se pode concretizar um bocadinho mais para 2021, de que forma é que isso afetou o vosso negócio, o vosso planeamento? Bem, de modo geral, estou muito de acordo com aquilo que o Marco disse e estamos realmente muito em sintonia com esta necessidade de apostar muito na jornada do cliente e apostar nas boas experiências, cada vez mais fundamentais, garantir que o cliente tem uma boa experiência em todos os seus momentos de contacto com as empresas, e no nosso caso específico, nos seguros, isso é realmente muito relevante. Falava há pouco e vou voltar a repetir desta necessidade de haver esta proximidade com o cliente e, acima de tudo, e isso é uma aposta que nós queremos muito para 2021, de tentar resolver tudo ao primeiro contacto. O primeiro contacto é fundamental e fechar a relação no primeiro contacto, fechar no sentido imediato, fechar a relação no primeiro contacto é realmente fundamental para nós e é fundamental, eu diria, para a atividade seguradora. Depois devemos focar, e é isso que nós vamos fazer, focar naquilo que realmente sabemos fazer bem. E o que é que nós sabemos fazer bem? São vender seguros e dar soluções às pessoas em termos de segurança. E isso é a nossa grande perspectiva. Repare que quando queremos ser ágeis e fechar tudo ao primeiro contacto, devemos ter soluções padronizadas. E nós apostamos nas soluções padronizadas. Mas, ao mesmo tempo, também sabemos que existem situações de micro-solução que obrigam a que se prepare e que se dê uma oferta muito baseada naquilo que o cliente precisa, naquele momento e para aquela situação específica. E isso não é fácil nos seguros. É aquilo que nós chamamos, deixe-me dizer assim uma coisa muito segurez, Um jargão.
um jargão, que é os seguros on demand, que é aquilo que é uma resposta que nós temos que dar para aquele momento específico do cliente. Ouça, isto não vai ser fácil, não é nada fácil, e aqui sim também obriga a muita tecnologia, no sentido de termos dados e tratar os dados de maneira muito clara para resolver esta questão de oferecer a solução naquele preciso momento. Mas, ao mesmo tempo, sempre com esta aposta, no geral, nos seguros padronizados e nas soluções padronizadas, que são aquelas que permitem que o cliente seja cada vez mais autónomo. Bem, e então como é que fica esta situação em que nós comunicamos cada vez mais, que precisamos de comunicar, que abrimos a porta para que o cliente comunique connosco, que queremos dar soluções on demand e, ao mesmo tempo, soluções padronizadas? Como é que é o nosso intermediário mais deste setor, mais, como há pouco vocês diziam, mais conservador, e que eu sempre me bato para mudar esta opinião, e por isso esta coisa de trazer cada vez mais cor aos seguros é fundamental, mas é difícil, eu percebo. Mas como é que fica a gente neste processo? Quando nós queremos, repare, nunca as companhias de seguros comunicaram tanto como comunicam agora com o cliente. Nós antes tínhamos 3 momentos de comunicação. O momento em que vendíamos o seguro, o momento em que renovávamos o seguro e o momento em que o cliente tinha um sinistro. Isso não mais pode ser possível assim. E a verdade é que as companhias, que realmente havia estes 3 momentos tradicionais de contacto, e que nós cada vez queremos mais alargar estes momentos para que a jornada de cliente seja preenchida sempre com este contacto. E então como é que fica hoje a gente que era quem naturalmente e tradicionalmente fazia este contacto com o cliente? Bem, o agente continua connosco e nós acreditamos que o agente tem a sua importância, mas também aqui o agente tem que fazer a sua evolução e tem que evoluir para conseguir que tecnologicamente seja mais avançado e também dê estas soluções que o cliente pretende. Eu diria que o futuro imediato do agente obriga-o a fazer uma transformação também ao digital e uma transformação do seu modelo de negócio. O agente é cada vez mais um consultor e cada vez menos aquela pessoa a quem nós naturalmente iríamos bater à porta para resolver e para fazer o seguro. Ninguém já precisa de um agente para fazer o seguro, estamos a falar dos seguros de massa, obviamente. Esta capacidade de transformação digital que nós queremos é dar a solução para que o cliente sozinho e numa primeira e com contactos fáceis consiga chegar ao seu objetivo, que é fazer o seguro connosco, e o agente continuará no seu papel de consultor, nos seguros cada vez mais complicados e, portanto, não deixará de ser importante, mas também ele terá que transformar o seu modelo de negócio e a sua forma de fazer seguros. Eu diria que é estas vertentes mais importantes que nós temos para o ano 2021, mas sempre, e peço desculpa estar-me a repetir nisto, mas sempre, fundamentalmente, nesta necessidade da transformação digital, obrigar a que o cliente seja cada vez mais autónomo no contacto que tem com a sua companhia de seguros. Eu estava a ouvi-lo e não pude deixar de pensar na analogia que posso fazer com o setor do transporte aéreo. No contexto do transporte aéreo mais tradicional e aquele mais louco das companhias low cost, porque vocês no setor segurador acabam por ter também as novas empresas emergentes que operam claramente sem esses intermediários, como foi o caso das low cost, que trabalhavam diretamente. E vocês acabam por ter também um suporte que, no contexto das companhias aéreas tradicionais, tinham os agentes de viagens e vocês têm os mediadores, os agentes. Portanto, o vosso esforço de caminhar numa velocidade é também ter a capacidade agregada de trazer convosco os agentes neste esforço também de transformação digital e de mudarem a sua forma de abordagem ao cliente e ao negócio, como estava a dar conta, não é? Claro, eu diria que é um caminho dos dois lados. Nós temos o nosso rumo. E o nosso rumo está muito claro, eu acabei de o dizer, dar soluções aos clientes para que eles no primeiro contacto consigam resolver os seus problemas. Mas obviamente que os mediadores continuam connosco e eles também têm que fazer esse caminho, eles também necessitam fazer esse caminho de se tornarem cada vez mais digitais e mais ágeis para conseguirem continuar este caminho em conjunto connosco. É claro que nós queremos e acreditamos que o agente tem o seu papel, é óbvio que sim. Mas ele próprio também tem que fazer esse caminho e tem que se adaptar e tem que inovar, acima de tudo. Sim, isto vai entroncar também num tema que há bocadinho o Marco estava a referir, que falou da contratação e do talento, e agora o José Francisco a falar também do papel dos mediadores e da forma como eles têm que alterar, e eu ia perguntar daquilo que foi a perspectiva também do Bruno.
Eu ouvi aos cortes, mas percebi que a pergunta era relacionada com como é que... Sim, o Marco há bocadinho falava na questão do talento, não era? No negócio, e o José Francisco vai falar agora também na necessidade de fazer uma evolução, trazendo também os mediadores, os agentes dos seguros, e da necessidade deles acompanharem esta evolução da transformação digital dos negócios. E eu perguntava-te, qual é que tu achas que vai ser o papel do talento e da tecnologia no futuro dos negócios? Sim. Olha, obrigado pela pergunta, Sandra. Eu acho que são precisamente, na minha opinião, dois drives incontornáveis em qualquer uma das indústrias que estejamos a falar. Porque o Marco referia bem, a tecnologia vai fazer parte de qualquer solução e, portanto, concordo que, obviamente, sobretudo com o desafio da escalabilidade, portanto, não é possível se não for utilizado cloud, porque essa agilidade vai ser muito, enfim, posta em causa. Mas também acreditamos que o desafio não está na tecnologia propriamente dita, porque a diversidade é tanta, né? Se nós virmos desde inteligência artificial, machine learning, augmented reality ou virtual reality, que já está também a ser bastante utilizado, sobretudo neste contexto em que não é possível estarmos fisicamente em muitos locais. Se adicionarmos isso o 5G, que vai permitir a prestação de um conjunto de serviços críticos, não é? Mission critical, eu diria que o desafio não está na tecnologia, mas sim no quê? Quais as soluções que nós conseguimos construir em cima desta tecnologia? Ora, deixa-me só dizer também que isto sem talento é uma equação impossível de resolver. E, portanto, é verdade que nós já falamos já não sei quantos anos sobre a escassez de talento com competências mais do que digitais, tecnológicas, não é? Portanto, e daí estamos a falar muito de capacidade de developers, não é? Portanto, que consigam desenvolver soluções. O que é que isto nos trouxe? Isto trouxe-nos que, primeiro, terminar com um conjunto de preconceitos que havia, não é? Nós, nos nossos clientes, andávamos anos a convencê-los a retirar os projetos das facilities deles, não é? Passarmos do on-prem para a cloud, Marco, fazendo a analogia com aquilo que nós fazemos, e eles não queriam também, porque queriam que as equipas estivessem sentadas no mesmo local físico onde estavam. E, de repente, de facto, tivemos que colocar em Portugal 2.500 pessoas a trabalhar remotamente, e isto foi uma transformação quer do ponto de vista de processos de trabalho, quer do ponto de vista de estilos de liderança, quer do próprio estilo das próprias pessoas desenvolverem o seu trabalho, enorme, não é? E, portanto, daí a palavra que mais usei este ano foi obrigado, porque, de facto, o compromisso que as pessoas, os clientes, os parceiros, colocaram para conseguirmos juntos ultrapassar isto foi de facto espetacular. Depois, por outro lado, se isto é verdade, também aconteceu um outro fenómeno que foi, nós começámos como nós recrutamos muito fora de Portugal também, começámos a recrutar fora de Portugal, mas agora não para essas pessoas virem para Portugal, mas para ficarem sentadas nos seus países, nas suas casas e poderem começar a trabalhar, portanto, com a complexidade que isto tem no processo de onboarding, de integração, na empresa, nos próprios processos, na qualidade que é esperada, enfim, e portanto eu diria que isto está longe de ser um processo que está concluído, mas foi uma forma também que encontramos de ultrapassar isto. Portanto, respondendo à tua pergunta, Sandra, eu diria que programas como o upskilling, que falávamos ainda antes de iniciarmos esta sessão, são fundamentais porque dá-nos a escala que o país precisa para a procura que vai surgir sobre esse talento. Claro. Olha, eu também concordo contigo. Eu também concordo contigo relativamente ao tema da gratidão, que acho que foi uma palavra que ganhou dimensão este ano, porque efetivamente sentimos-nos gratos por estarmos aqui todos de saúde, não é? E sentimos-nos gratos por aquilo que conseguimos alcançar no meio destas incertezas e privações e de efetivamente olharmos para aquilo que nos rodeia e sentirmos a resistência ou as dificuldades que os outros têm e acho que a gratidão realmente também é uma palavra que marca o meu ano de 2020. Portanto, olha, mas
eu acho que este exercício também nos mostrou que a prioridade das organizações, assim de forma mais genérica, não é? Aquilo que foi mais valorizado foi o tema da inovação. E, portanto, eu queria também perceber se isto foi uma lição retirada, no caso da Talkdesk e no caso da Axians e mesmo da vossa da Altran, foi uma lição retirada da pandemia ou se foi apenas reforçada. A inovação é encarada como uma capacidade que nós agora temos para lidar com a incerteza, ou acham que, no fundo, passa a ser uma constante de gerirmos o nosso negócio e as nossas equipas, a nossa relação com os fornecedores, a nossa relação com os clientes, sempre numa base de incerteza, não é? Do plano A, o B e o C. Bruno, começava por ti, depois passava ao Marco, está bem? E depois já é Francisco. Eu diria que para empresas como as nossas, que somos fornecedores de serviços de tecnologia e de engenharia, nós não podemos viver sem inovação, não é? Portanto, eu diria que desse ponto de vista, o que mudou foi que os clientes hoje, de facto, estão à espera que o resultado dessa inovação traga valor para os seus negócios num time frame muito mais curto do que aquilo que estavam disponíveis até então. Portanto, aqueles clientes que nos compram o que nós chamamos os MVPs, que é os Minimum Viable Products, no sentido de testar tecnologia ao serviço num determinado use case, em que demoriam, a duração normal são 3 meses e que depois se calhar demora 1 ano para ir para a produção. O que hoje é esperado é que essa janela seja muito mais curta e que seja, no fundo, a arbitragem sobre o valor que essa solução traz ou não para o negócio tem que ser muito mais ágil e tem que ser um processo de decisão que é o take it or leave it muito mais rápido e portanto, essa é a principal, diria, um fator adicional de pressão sobre nós. Ao que cresce toda a inovação dos processos internos, não é? Como nós estávamos aqui a falar, dos nossos modelos de trabalho, dos nossos modelos de negócio, gestão das equipas, gestão das emoções, não é? Tudo isso. E eu acho que isso vai deixar marcas. Ainda há bocadinho, acho que foi o José Francisco, ou que não foi o Marco, já nem sei quem é um dos deles, mas eu acho que deve ser uma realidade em todas as organizações, é que se calhar nós não vamos voltar para o escritório, não vamos fazer as viagens, como o Marco dizia, com a mesma intensidade, nós reequacionamos a nossa forma de estar nos negócios e de trabalhar. E, portanto, até aí também estamos constantemente a aprender, é um tal processo é um processo constante de aprendizagem deixem-me só partilhar convosco ontem um tema que eu achei interessante, aquelas pequenas curiosidades, como é que a gente coloca a tecnologia ao nosso serviço da forma da necessidade. Ontem eu partilhei no início, para quem não se juntou, para quem não ouviu, porque não estava no início ainda connosco, que hoje estou em Castelo Branco, fui à Guarda e estive em Viseu a visitar as nossas turmas do programa Upskill, Digital Skills and Jobs, onde nós estamos a fazer justamente a requalificação de profissionais de profissionais tecnológicos, de pessoas desempregadas ou subempregadas que queiram desenvolver uma carreira neste setor da tecnologia. E numa das aulas que nós estávamos a visitar, entramos, claro que os formadores estavam à espera, mas numa da aula dizia-me a formadora, olha, eu tenho aqui 2 alunos online e portanto tenho o Teams aberto e eu olho para o Teams e vejo tipo 15, 20 pessoas no Teams. Eu disse, mas só estão 2 online, os outros não estão a faltar? E ela, não, os outros não estão aqui na sala. É quando eles têm dúvidas eu partilho o ecrã. Portanto, eles escusam-se de levantar e assim esclarecemos todas as dúvidas. Portanto, estão a ver, até para o contexto de uma aula presencial, todos na mesma sala, ela estava a utilizar o Teams só numa ótica de partilhar a informação e ou seja, eu acho que nós estamos todos a olhar para a tecnologia de uma forma de enabler, de facilitador de um conjunto de temas para os quais a necessidade ainda não nos tinha ocorrido. E eu acho que isso também acaba por ser inovação, a forma como nós conseguimos colocar a tecnologia na resolução dos nossos sistemas, que vão surgindo de forma inovadora, não é? Mas, Marco, gostava muito de ouvir como é que a aceleração da inovação digital está a fazer sentido aí na Talkdesk.
Olha, Sandra, esse é um exemplo muito giro. Já agora uma curiosidade, que nós na Talkdesk tínhamos pessoas um bocadinho por todo o país e um bocadinho por todo o mundo, e portanto não era uma nem duas reuniões que nós fazíamos com pessoas do escritório e cada um fazia no seu lugar através, como estamos a fazer agora, usando tecnologias destas. Portanto, acontecia muitas vezes, nós achamos que é um bocado ridículo, mas bastava ter uma pessoa fora do escritório e assim garantíamos que havia a capacidade de não deixar ninguém para trás. Porque ter todo Nós, quando vamos à PDC, que é pouquíssimas vezes, por exemplo, para tratar temas burocráticos, que é preciso papel e os pagamentos e isso, cada uma fica no seu escritório, ligamos-nos no Teams, a mesma coisa, e estamos no mesmo sítio. Isso faz um bocadinho, acho que é um bocadinho um exemplo um sinal da aceleração que estamos a sentir. E tocando aqui um bocadinho na parte da velocidade, estavas a falar ou da importância da aceleração digital. Eu acho que isso já está a acontecer muito. E dois dados que eu gosto de usar, quando estavas a falar, lembrei-me, dois dados que eu acho que são um exemplo disso. Olhando para as grandes empresas, 50% das empresas da Fortune 500 desapareceram nos últimos 20 anos. Portanto, as que estavam cá em 2000, 50% desapareceram. Ou foram para a bancarrota, ou deixaram de operar, ou foram integradas porque deixaram de ter relevância. E quando olhamos para aquilo que era o forecast antes do Covid, dizia-se que em 2030, portanto, daqui a 10 anos, iria acontecer o mesmo a 40% das empresas. Portanto, aquilo que demorou 20 anos a acontecer, e tinha demorado muito mais a acontecer antes do ano 2000, de repente passou para 10 anos. Isto é um sinal. Porquê é que isso aconteceu? Aconteceu porque as empresas não conseguiram dar o passo e aproveitar, tirar partida da inovação digital e foram interrompidas no seu espaço. Apareceu alguém que lhes tirou a relevância. E, portanto, com o Covid, eu acho que só vai ser mais rápido. E, portanto, estes exemplos que acontecem às grandes empresas não acontecem só às grandes empresas, também acontecem às empresas mais pequenas. Portanto, a necessidade de inovar, a necessidade de transformação digital não é um nice to have. É uma coisa que ou acontece, ou então as empresas, mais tarde ou mais cedo, perdem relevância, podem desaparecer ou não, mas perdem relevância nos seus setores. Eu acho que neste espaço que estamos a falar da experiência do utilizador, há muita coisa muito interessante a acontecer. Há só aqui 2 exemplos. Falou-se, o José Francisco falou outras vezes da questão de resolver o primeiro contacto, que eu acho que é absolutamente crítico. E o contacto tem que ser um contacto personalizado. E isso implica dados, quem é a pessoa que me está a ligar, qual é o seu histórico comigo, como é que está a minha operação, tenho pessoas disponíveis para falar com ela ou não, ou tenho que ficar em espera, e depois tomar a decisão certa para onde é que esta pessoa deve ir. E quando tomamos a decisão certa, temos que perceber que as coisas mudaram outra vez. Os agentes estão em casa, provavelmente estão num ambiente que pode ser ou não friendly para suportar aquela pessoa. E temos que usar isso tudo. E aí, como o Bruno falou também, é quando entramos com tecnologias de inteligência artificial, que são cada vez mais críticas para, na nossa opinião, apoiar o agente e não substituí-lo. Porque eu acho que nesta fase ainda estamos em transformar as pessoas em super agentes. E investimos muito nisso, trazer inteligência artificial, para garantir que quando o agente está basicamente todo dia assim, a aparecerem pessoas à frente que ele não vê, a falar com ele, a pedir informações, ele consegue dar um bocadinho de cor àquela imagem e perceber quem é que está do outro lado e ter informação em tempo real que lhe é colocada à frente. Olha, a pessoa que está a ligar tem este histórico. Olha, a pessoa está a falar deste produto, está aqui informação sobre o produto. E, portanto, hoje em dia já é possível, em tempo real, estas tecnologias apoiarem as pessoas. Ou então, em alguns casos, substituí-las. Que se eu quero saber como é que está a minha encomenda, eu provavelmente não preciso estar a ocupar o tempo de uma pessoa, nenhum agente quer estar a fazer isso. E, portanto, se eu conseguir detectar isso antes, consigo personalizar a experiência. E, portanto, este tipo de exemplos, o que é que fazem? Aumentam o engagement, aumentam a proximidade com os meus clientes, reduzem o custo e permitem-me ser competitivo. Permitem que os meus concorrentes, meus clientes possam ser competitivos. E quem não fizer isto, quem não adotar a tecnologia, estes exemplos e muitos outros, vai ter alguns desafios muito grandes e como digo, acho que vão mesmo perder relevância. Sim. Marco, eu não sei se estavas a acompanhar o Q&A, mas no Q&A tem uma questão, mas a gente já lá vai. Francisco, quer acrescentar alguma coisa àquilo que o Marco disse? Sim, sim. Os dados são realmente fundamentais para a atividade seguradora. Os dados para tratar de conseguir fazer o tal primeiro contacto, responder ao primeiro contacto, mas também são fundamentais para a nossa atividade propriamente dita. Já ninguém espera fazer um seguro com 30 perguntas. Já ninguém está à espera, quando vai fazer um seguro, que façam 30 perguntas. Os dados têm que ser utilizados exatamente para nós conseguirmos saber o risco dessa pessoa, o risco dessa entidade, de uma forma ágil, sem necessitar de fazer perguntas diretamente às pessoas. Os dados é realmente fundamental, mas repare, costuma-se dizer que os dados são o novo petróleo, mas sempre com esta, mas depois não se diz o resto, mas tem que ser refinados, e na verdade é isso. Nós temos que os tratar de uma forma muito bem pensada para que eles sejam realmente úteis.
A Allianz vai ter durante o ano de 2021 e nos próximos tempos uma transformação muito importante que passa por incorporar uma nova plataforma de negócio que é, para terem uma ideia, uma plataforma global. Já não, e um pouco quando há pouco falávamos de escalar, é exatamente isso que nós também vamos fazer. Nós vamos utilizar uma plataforma global do mundo todo, porque também se percebeu, que é outra das situações muito interessantes, percebeu-se que na verdade fazer um seguro de automóvel em Portugal, ou na Alemanha, ou em Espanha, ou em Itália, difere 2%, porque na verdade é tudo mais ou menos a mesma situação. Eu queria só aproveitar este momento para falar de um outro ponto muito importante que não tem tanto a ver com tecnologia, mas tem a ver muito com a pandemia, que é a sustentabilidade. Deixem-me só falar um minuto sobre a sustentabilidade, porque a sustentabilidade foi provavelmente uma daquelas coisas boas que aconteceram pela pandemia. As pessoas ficaram realmente mais atentas. Mas há aqui um ponto que eu queria deixar muito claro que tem a ver com a sustentabilidade e com a preocupação das empresas. Não pode continuar a ser uma preocupação que se resume a pôr um post no Facebook ou no Instagram com uma coisinha verde a dizer que nós todos somos sustentáveis e que acreditamos na sustentabilidade e que é importante. Na verdade, as empresas não vão funcionar mais, se também não tiverem, obviamente que têm que ter toda esta coisa da tecnologia, da transformação digital, mas também não vão funcionar se não forem empresas realmente focadas na sustentabilidade. As pessoas realmente preocupam-se e fazem a diferença. Há pouco o Marco dizia que se nós não conseguirmos dar uma boa resposta ao primeiro contacto, uma boa experiência, o cliente vai embora. Eu também acredito cada vez mais que se as empresas não apostarem na sustentabilidade e não derem realmente um sinal que estão preocupadas com a sustentabilidade, os clientes também se vão embora. E estar preocupado com a sustentabilidade é, por exemplo, desculpem lá, aquilo que nós estamos a fazer, que é, por exemplo, não fazer seguros em empresas que não são sustentáveis. Isso é preocupar-se com a sustentabilidade e isso é dar uma imagem para o mercado muito forte. E é isso que nós acreditamos que tem que ser. Mais uma vez, sustentabilidade não é única e simplesmente pôr um post com algo verdinho para que fique todo... José, agora tem que ser provocadora, que é como é que vocês fazem a análise, como é que vocês refinam os dados sobre a sustentabilidade de um cliente vosso, para avaliarem se o cliente ou não. Tem a ver com a natureza do negócio? Tem a ver com a natureza do negócio. Vou-lhe dar um exemplo. Nós já não fazemos seguros, em Portugal não acontece, mas já não fazemos seguros no mundo de minas de carvão a céu aberto. É um exemplo. Não fazemos. Sim. E também não fazem seguros de automóveis anteriores ao ano X não sei quantos? É um caminho, é verdade, ainda fazemos, mas é um caminho. O que eu lhe estou a dizer é que nós já estamos a dar esses passos. E eu acredito que se não dermos esses passos e se em algum momento não fizermos aquilo que estava a acabar de dizer, também não é só resolvermos o problema do cliente ao primeiro contacto, não é só darmos uma experiência digital muito boa, é também apostarmos e acreditarmos que a sustentabilidade é fundamental e sem sermos sustentáveis o mundo não nos dá essas oportunidades maravilhosas que dá e que ainda continua a dar. José, é assim, isto não foi combinado, mas quase podia ser. A APDC prepara-se, está a trabalhar em conjuntamente com o Governo português e com o Ministério da Economia e da Transição Digital e com um outro parceiro internacional, que é o GESI, do Global, do Enabling Digital Sustainability, e estamos a trabalhar justamente no lançamento em Portugal de um movimento internacional, cujo projeto piloto, em princípio, vai ser feito cá durante a presidência portuguesa da Comissão Europeia, do Digital with Purpose. O nome é mesmo Digital with Purpose, mas muito ligado à sustentabilidade. Como é que as empresas tecnológicas podem apoiar a transformação, neste caso não é transformação, mas, sim, acaba por ser também, mas a transformação do negócio como é que podem apoiar a transformação do negócio numa lógica de criar e promover tecnologias e práticas que também fomentem a economia, o meio ambiente e a sustentabilidade social. Portanto, não posso avançar mais. Não somos uma empresa digital. Não tem que ser. Mas conte connosco. Não tem que ser. Isto é mesmo orientado para todo tipo de empresas, mas que queiram fazer a sua jornada e partilhar formas de fazer esta jornada na trilogia daquilo que é a sustentabilidade. Mas eu também não me quero fugir muito, senão aqui do nosso tema. Bruno, queres aqui acrescentar alguma coisa dos resultados do nosso questionário? Sim, eu penso que tu ias pegar numa questão colocada pela Marisa. É verdade, obrigada, é isso mesmo, muito obrigada, ainda bem que temos aqui este partilha. A Marisa perguntava se um dos grandes desafios é a humanização da tecnologia. Realmente eu acho que é um dos temas que nós vamos abordar no Congresso da APDC em maio do próximo ano, por acaso.
porque efetivamente, e há bocadinho o Marco também falava, quando começou a falar, de colocar a inteligência no sentido de dar até cor no contacto, no primeiro contacto com as pessoas como é que vocês dizem, na hiperpersonalização do serviço, os termos como a inteligência artificial, a digitalização, a inovação, todo o tratamento Big Data destes point of contacts que nós vamos tendo com o cliente, cada vez são mais importantes, não é? Queres pegar por aí, Bruno? Ajudas-me aí? Sim. Eu acho que o Marco tem aqui também um particular desafio, não é? No seu negócio de como ele dizia bem, portanto, humanizar esta iteração feita através de uma solução cloud, mas que não é diferente também para o nosso tipo de negócio, porque imaginem, portanto, a forma como nós vendemos projetos, não é? Portanto, tinha os meus account managers nas instalações dos clientes todo o dia, não é? Fazer parte integrante daquilo que era o dia-a-dia e as reuniões de seguimento dos projetos e dos desafios que, entretanto, estavam a acontecer. E, entretanto, hoje nós somos confrontados com, apesar de estarmos num setor, obviamente, cuja o uso da tecnologia é muito mais favorável do que outros, a verdade é que a forma como nós operamos mudou radicalmente. E, portanto, é um desafio, e também posso partilhar convosco, que nós temos, por exemplo, um novo programa de training para as equipas de business, exatamente para lhes dar dicas e dotá-los de skills, como fazer engagement com clientes à distância, não é? E, portanto, isso para nós, obviamente que nós acreditamos muito em tecnologia, mas obviamente que ela tem que ser dotada e complementada com os skills humanos, sobretudo, e obviamente estamos a falar essencialmente de Portugal, e nós temos que customizar as soluções, a forma e os processos aos mercados onde estamos a operar, e a verdade é que a confiança que os clientes criam nas empresas também, e vem muito sobre a relação que nós constituímos e que estrutura essa confiança. Portanto, eu diria que esta pergunta da Marisa faz todo o sentido e eu não posso estar mais de acordo. Olha, eu não posso tentar brincar com um tema que se o Ricardo Araújo Pereira estivesse a ouvir este sábado ou domingo, ele diria estes skills e promover o engagement, os skills dos clientes e o engagement Mas, Marco, eu acho que a pergunta também aqui da Marisa vai muito no sentido da própria humanização da tecnologia, no sentido de que nós temos que garantir, eu há bocadinho estava-te a ouvir sobre o dashboard dos vossos clientes e o dashboard de informação que vos permite personalizar o contacto, e estava a pensar também na outra contrapartida do RGPD, da utilização dos dados pessoais, de quais são os limites daquilo que é a privacidade e a utilização dos serviços, porque na verdade nós vivemos aqui também num dilema, que é, nós queremos ter a personalização do serviço, mas não queremos dar os dados. Ou então, quer dizer, temos sempre receio de que os dados que estamos a dar possam ter uma utilização abusiva ou que ultrapasse aquilo que foi o consentimento dos dados que perdemos, não é? E, portanto, eu acredito no vosso caso, e dependendo da tipologia de clientes, seja um cliente da administração pública, seja um cliente de um banco ou um cliente de saúde, como é que agora, recentemente ouvíamos nas notícias, os dias passam tanto depressa, eu não sei se passam mesmo convosco, mas eu às vezes quero dizer se foi ontem ou antes de ontem, já não consigo dizer, e até pode ter sido no próprio dia. Parece que tem aqui uma mistura temporal do facto de não ter as fronteiras bem separadas entre o trabalho, a casa e tudo mais, gera aqui uma mistura, mas estávamos a ouvir as notícias sobre terem sido dados disponibilizados, resultados dos testes da Covid-19 a entidades públicas antes de serem transmitidos aos próprios. Portanto, eu acho que isto são temas que vocês, no Contact Center, que vocês lidam muito no dia-a-dia na relação com os vossos clientes empresariais, por assim dizer, não clientes finais. Sim.
Olha, deixa-me dizer que isto é uma área muito, muito, muito interessante. Eu tenho a sorte também conduzo a área de segurança na Talkdesk globalmente, portanto tenho a sorte de estar muito próximo destes temas, de data sovereignty, da GDPR, da privacy. Cada país é diferente, os Estados Unidos têm regras, o Brasil tem regras, o Canadá, portanto é muito, muito giro. Portanto, deixa-me assegurar-te que primeiro os dados estão salvaguardados e nós não fazemos nada que não devíamos fazer. Portanto, esse é o primeiro statement que eu tenho que fazer. Sim, temos que fazer um brainstorming depois, porque nós estamos a montar o congresso também com esse tema. Portanto, temos que fazer um brainstorming depois. Quando quiseres. Eu tenho pessoas que sabem muito mais que eu sobre esse tema, portanto, quando quiseres, falamos à vontade. Deixa-me dizer-te em relação à humanização da tecnologia, que eu acho que há aqui três grandes temas que eu gostava de estruturar. Primeiro, estas tecnologias que eu falei, o agente virtual, o agent assist, o self-service, tudo isso, para mim, resume-se com opções. Ou seja, deixa-me dar-te um exemplo que eu acho que os nossos clientes não deviam fazer. Podem fazer, mas não deviam. Estamos a falar de um sistema urgente, do 112, por exemplo. Eu, quando ligo para o 112, e infelizmente não queremos ligar muitas vezes, eu não espero ser atendido por uma máquina. Olá, bom dia, em que é que posso ser útil? Diga-nos o que é que precisa. Eu não quero isso. Eu quero falar com uma pessoa que me entende e que, no momento a seguir, me consegue ajudar. Provavelmente estou numa situação de stress, situação urgente. E, portanto, a tecnologia permite que eu fale com o robô, mas eu não quero. Certo? Da mesma forma, se eu estou a ligar acabei de fazer uma encomenda de comida e passado 15 minutos não chegou a comida, no app não funciona, eu ligo para lá, eu quero saber como é que está a minha encomenda, eu não preciso estar a falar com um agente. Se calhar se me disserem, olha Marco, faltam 3 minutos, está à tua porta, eu desligo e estou contente. Não preciso de ficar 5 minutos à espera numa fila para me dizerem que demora 3 minutos, que entretanto já chegou. Portanto, depende muito do caso. E, portanto, estas opções, a inteligência artificial, os agentes virtuais, os bots, são opções. E, portanto, depois cabe a nós, enquanto fornecedores de tecnologia, e cabe a nós, enquanto a empresa que está a apoiar nossos clientes a fazer os seus processos, ajudá-los a encaminhar em cada uma destas coisas. As tecnologias são muito úteis, temos de ter cuidado em como é que a aplicamos e garantir que utilizamos os canais corretos, a tecnologia correta para cada use case. Depois há outra parte que é os dados. Isto pode ser creepy, pode ser muito estranho. Posso dar um exemplo que é, estás com a tecnologia que nós temos hoje e que pode ser colocado ao serviço dos clientes para isso. Estás a navegar num site de um cliente nosso e deste os OKs todos para que ele veja os teus dados, os cookies e tudo mais, até fizeste login e de repente estás a ver os produtos, pedes para te ligar ou aparece um daqueles pop-ups a dizer, por favor, quer ser contactado? E eu consigo pegar em todo o teu histórico de navegação que autorizaste e que me deste, pegar no teu histórico de relação com o cliente, com o meu cliente, com a minha empresa, caso exista, e entrega a chamada a um agente e dizer, olha, a Sandra, há 5 minutos atrás viu este produto, este, clicou 3 vezes naquele e provavelmente ela está interessada em comprar isto. E o agente pega no telefone, olá Sandra, bom dia, então queres comprar isto, não é? E tu ficas um bocadinho para o que é que se passa? Como é que tu sabes isso tudo? Isso é possível. Agora, queremos fazer, é possível ilegal, porque estás a dar a autorização toda durante o processo. E se calhar é importante. Mas é scary, é assustador. O scary foi só para o Bruno, não é? E se calhar tu queres, enquanto empresa, poder recolher essa informação porque é útil. E eu, enquanto cliente, eu prefiro saber que se eu estou a ver máquinas fotográficas, eu prefiro que automaticamente me passem para a pessoa que conhece máquinas fotográficas do que estar 10 minutos à espera, a ser transferido entre pessoas diferentes para depois finalmente chegar à pessoa que me vai ajudar. Portanto, qual é a fronteira? Okay? Eu quero ser ajudado. E quero ser ajudado o mais rápido possível. Mas se calhar não quero ter uma experiência que é tal scary, que, mas afinal, de facto, também ativaram a minha câmara e estão a ver os meus dados e depois aí levanta-se a dúvida sobre o processo todo. E, portanto, essas são as dúvidas. Do lado do agente, só para terminar, o agente do Contact Center, ele tem essa tecnologia à sua disposição e pode facilitar imenso a sua relação, porque um agente de contact center que recebe 30, 40, 50, 60 chamadas por dia, depende do use case, e que fala com 60 pessoas diferentes, sem saber quem são, se ele começar a interação, dizer, olá, bom dia, em que é que posso ser útil? Olá, eu sou a Sandra. Ok, Sandra, dá-me o teu número de contacto cidadão, ou número de cliente, ou o que quer que seja, e ele repetir isto todos os dias. Ou então começar a interação com, olá, Sandra, bom dia, como é que está? Em que é que posso ser útil? Para ele é uma experiência muito diferente, o trabalho dele é muito mais facilitado se ele tiver esse apoio. Portanto, eu acho que a tecnologia tem que ser usada assim. Onde é que se põe a linha? É o grande desafio. Claro. José,
Ó José, nós estamos quase na reta final, eu ainda depois vou querer fazer-vos uma questão, portanto ia pedir uma resposta agora curta, para depois fazer a última questão do seguimento que veio aqui no Q&A, que era, no vosso caso dos seguros, como é que vocês estão a alterar o vosso modo de funcionamento para este tema para garantir este tema da humanização da tecnologia, sem ser assustadora? É que há pouco também já lhe tinha dito que, na verdade, nós usamos a tecnologia e usamos o digital sempre, ou devia ser sempre utilizada com o objetivo de permitir que o cliente tenha este primeiro contacto e tenha sempre uma boa experiência. Agora, é verdade que nos seguros, e também pode ser realmente muito assustador, porque nos seguros nós cada vez tentamos identificar o perfil de risco da pessoa mais para a frente do que propriamente para a experiência passada. E aí sim pode ser um bocadinho perigoso e um bocadinho assustador para quem recebe este tipo de contacto. Imagine, eu não me interessa muito saber quantos sinistros de automóvel é que já teve, interessa-me saber quantos sinistros de automóvel vai ter. E aí a coisa pode ficar um pouco mais assustadora. Mas há padrões, não? Há realmente padrões e há uma capacidade imensa de tratar os dados e de prever realmente qual é que vai ser o perfil de risco da pessoa. Sim, tem que ser humanizado, mas temos todos que perceber que quanto mais utilizarmos esses dados de uma forma transparente, e isso aí é que é fundamental, melhor para todos, porque na verdade nós não queremos só resolver o problema das companhias de seguros no sentido da rentabilidade. Nós conseguimos prever e definir bem os riscos das pessoas, estamos realmente a ser melhores para todos, porque todos vão ganhar com isso. Na verdade, em última instância, e dando-lhe aqui um exemplo muito prático, se conseguimos definir bem os riscos de cada uma das pessoas, todos nós vamos acabar por pagar menos no seguro. Claro, um prémio sempre mais justo, por assim dizer, mais ajustado ao risco. O que não pode ser é os bons pagarem para os maus, porque realmente nós não conseguimos determinar muito bem quem são os bons e quem são os maus. Esse é o grande trabalho que os seguros têm que fazer, e eu percebo perfeitamente quando falam em humanizar o tratamento dos dados e humanizar os dados, e a tecnologia é realmente fundamental, porque senão as pessoas não confiam, e se não confiarem, os dados ficam mais difíceis de, como há pouco dizia, refinar. Sim. Olha, então eu ia fechar com a pergunta do Vasco Teles, mas deixem-me só dizer mais uma coisa. O Vítor Cardoso colocou aqui um tema que eu não vou abordar agora, mas queria dizer ao Vítor, que nos está a ouvir, ele pergunta se usar a tecnologia, como é que podemos usar a tecnologia para o controle da pandemia, usando a geolocalização, com a inteligência artificial no topo, detectar automaticamente as pessoas, os ajuntamentos, o histórico de onde é que as pessoas andaram, infectar. E eu queria convidar o Vítor a visualizar um webinar que nós fizemos recentemente com a equipa de desenvolvimento da nossa CEUE Covid. Nós fizemos dois, fizemos um em maio e fizemos outro recentemente, e que abordámos estes temas. E, por cima, também tivemos uma advogada a colaborar connosco e, portanto, falámos disto. Eu queria só responder aqui ao tema do Vasco Teles, que é, nós temos estado a falar sobre isto, mas o Vasco ainda nos pergunta que é, o que é que, e começava também pelo Francisco e depois fazemos ao contrário, não é? O que é que nos pode dizer sobre a sua tomada de decisão na estratégia de negócio e na tecnologia de suporte em contextos de tanta incerteza como este? Ouça, na verdade foi um exercício único, conseguir fazer um plano para 2021 na atividade seguradora, e é um exercício que eu tenho partilhado com os meus colegas internacionais e está a ser difícil para toda a gente, conseguir fazer um plano com este nível de incerteza numa atividade tão relacionada com a atividade económica de um país é realmente um exercício único. O que nós nos focamos foi naquilo que sabemos e tentamos, obviamente, cada vez mais diminuir a incerteza, sabendo nós que estamos num mundo de incerteza. É realmente um exercício muito complicado, mas mais uma vez focamos naquilo que sabemos fazer bem, que é a segurança, focamos nos nossos produtos e, acima de tudo, focamos em manter muito próximo de nós os nossos clientes e tentar dar-lhes as respostas que eles mais precisam e que mais procuram nos dias de incerteza. Segurança, serviços, de maneira que eles se sintam acompanhados no dia-a-dia no ano 2021 que aí vem. Agora, que foi um exercício, que está a ser um exercício realmente muito específico e muito difícil de imaginar há uns tempos atrás, é verdade. Sim. Marco, e vocês fizeram alguma coisa diferente no vosso planeamento? Eu tenho ouvido histórias de empresas que mudaram muito
mudaram, quer dizer, fizeram muito mais reuniões, muito mais reflexões, convidaram outras pessoas para ajudar nestas reflexões, trabalharam em mais do que um cenário. Como é que foi no caso da Talkdesk? Mas consegues me ouvir, Sandra? Consigo. Ok, pronto, aqui um barulhinho. No caso da Talkdesk, a verdade é que nós não precisámos de mudar muito na forma como operávamos, porque já éramos uma empresa tendencialmente distribuída. E, portanto, tudo o que fazíamos era distribuído. Portanto, continuamos a investir em soluções que nos permitem controlar melhor, em particular o go-to-market, toda a parte de comercial. Tivemos que alterar muito mesmo na área de marketing, por exemplo. Nós fazíamos depender muito das nossas oportunidades de negócio de eventos presenciais, eventos físicos que desapareceram. E, portanto, tivemos que reinventar um bocadinho nessa área e olhar para a componente digital ainda mais na componente do marketing. Aquilo que nós estamos a assistir também, tem um bocadinho a experiência, não só a nossa, mas a de fora, é que todos os nossos clientes já não querem grandes projetos de CAPEX, grandes projetos de investimentos. Preferem soluções mais ágeis, preferem soluções mais rápidas, com menos tempo para go live. Estamos a falar de projetos de dias e semanas e não projetos de muitos meses ou anos, porque ninguém sabe muito bem o que é que vai acontecer daqui a um ano. E, portanto, se há algum conselho que se posso dar é olhar para soluções que sejam mais de OPEX e menos de CAPEX, porque manter alguma agilidade e alguma flexibilidade pode ajudar. Bruno, no vosso caso. Isto é ótimo a gente ter esta interação com a plateia, não é? Com a audiência, porque o Vasco acabou de dizer, sem falsas modéstias, achei que era um bom wrap-up para finalizar o evento, não é? Esta questão de como é que, apesar de nós termos estado a falar, como é que foi a vossa tomada de decisão sobre a estratégia de negócio e a tecnologia de suporte em contextos de tanta incerteza? Sim, eu reforço aquilo que estavas a dizer, que é um privilégio ver que a audiência também está a interagir. Como é que nós reagimos? Eu penso que o José falou disso. Eu acho que a palavra aqui é focos. Nós tínhamos sempre áreas novas que colocávamos no plano para desenvolver, e este ano o que quisemos foi, sobretudo, potenciar o que já temos. Sobretudo por aquilo que eu dizia, que é a expectativa que os nossos clientes vão ter é de respostas com soluções que tragam valor no curto prazo. E isso implica que as soluções a propor estejam maduras, testadas, e que não seja mais uma tecnologia, não é? Ou seja, tem que trazer, de facto, a maior parte das perguntas num processo de venda é exatamente onde é que isso está testado, quais são os KPIs, qual foi o retorno, qual foi o tempo de implementação, qual é o nível de qualidade e, portanto, o critério de decisão dos clientes quando estão a comprar uma solução tecnológica ou um serviço vai estar aqui. E, portanto, a nossa forma foi concentrarmos naquilo em que nós sabemos que já temos experiência, que somos bons, e deixar, não à parte, mas um bocadinho on hold, tudo aquilo que era o desenvolvimento de novas áreas que nós sabemos que vão trazer frutos, mas mais a médio prazo. Se me permitires só comentar aquilo que foi aqui a pergunta do Vítor Cardoso, sim, é possível a tecnologia, e já há vários use cases que provam, nomeadamente com a pandemia do ébola. O nosso Expertise Center de Data and Analytics esteve envolvido num projeto para a Organização Mundial de Saúde, onde permitiu reduzir aquilo que é as doenças contagiosas, portanto, conseguir reduzir o padrão de identificação de como é que essas doenças podem evoluir de 3 anos para 3 meses. E tudo isto é um bom exemplo do que já existe e que já está a ser testado e, obviamente, Claro.
Não, eu só quis dar a oportunidade, foi também ao Vítor, de rever esta iniciativa do Stay Away Covid, como controlar a pandemia com a utilização da tecnologia e sobre os temas que se colocavam. Nós realizámos logo este webinar na semana em que ficou definido que não era obrigatória a instalação, mas que ainda teve aquele perigo iminente da obrigatoriedade de instalação da aplicação. E, portanto, aí convidámos aqui um painel de oradores de excelência e por isso é que aproveitei para dizer ao Vítor que revejo, porque efetivamente foi muito útil. Bem, estamos mesmo aqui no fim, portanto, cabe-me encerrar. Também só gostava de partilhar, sentir que foi um painel bastante rico em termos de interação, partilhar que da parte da APDC, apesar de nós agora termos sido os enablers, estás a ver, Bruno? Eu continuo. Ter sido os enablers desta discussão e também temos ajudado na realização de chegar às 250 respostas deste questionário. A própria associação também teve que repensar a sua forma de trabalhar, não é? Nós aumentámos muito o contacto com os nossos associados, no sentido de perceber qual é que eram as suas ambições, as suas dificuldades e aquilo que podíamos apoiar. Reforçámos muito o nosso plano de atividades, tivemos um esforço muito acrescido, sem falsas modéstias, muito também da parte da equipa executiva, minha, manter os nossos colaboradores envolvidos. Eu acho que isso é transversal a todas as organizações, porque deixamos de estar num ambiente em que podemos amparar-nos, não é? E, portanto, a parte da liderança é muito mais exigente em manter os colaboradores envolvidos e alinhados, e também, só para terminar com a chave de ouro, estamos a melhorar a nossa tecnologia de suporte numa perspectiva de ambição, daquilo que nós não conseguimos fazer agora, que no início do próximo ano e meados do próximo ano queremos fazer e vamos fazer. E, portanto, olhem, muito obrigada a todos pela possibilidade e por terem aceito o nosso convite. Fico muito grata ao José Francisco, ao Marco Costa e ao Bruno Casadinho pela oportunidade de realização deste Web Morning e a partir de Castelo Branco. E agradecer também aos participantes que estiveram connosco, solicitando que no final, na pop-up window que se vai abrir, continuo, pronto, na janela no final que se abrir, que possam responder ao questionário de avaliação e que nos deem pistas de temas que gostariam de ver abordados em próximas iniciativas. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia. Obrigado, bom dia. Bom dia.